porque queremos selecionar ou comprar o seu peixe em vez E do peixe não. do candidato anterior. Essa foi a questão que a Fátima Janeiro colocou. Muito obrigada, Fátima, pela sua questão. Por que contratar a si e não uma outra pessoa? É tão simples quanto, primeiro, leiam a descrição da vaga. Porque por mais qualidades que você tenha, por mais habilidades que você tenha, se não forem de encontro com aquilo que é o que a empresa procura naquela vaga em particular, não vai servir de nada. Então, para você melhor brilhar, você deve falar de aspectos específicos que vão responder aquilo que é a descrição da vaga. Por exemplo, na descrição da vaga se diz que se pretende ter alguém que é muito fluente, uma pessoa comunicativa, uma pessoa persuasiva. Então, simplesmente pegue naquilo que são as suas habilidades. Eu sou muito comunicativo, eu sou isto, mas aquilo, eu sou uma pessoa profissional, bastante pontual, sou uma pessoa que trabalha com muita facilidade em equipa e dê exemplos. Eu nunca trabalhei, sou estudante e estou à procura de uma oportunidade de emprego. Você nunca trabalhou, mas já trabalhou em equipa na sua turma, não é? Okay. Você como já... Como é que você se comportava? O ambiente? Como é que você dinamizava? Okay. Então, você pode falar desses aspectos. Exato. Pode dizer, por exemplo, que você era responsável por manter a comunicação no grupo, era a pessoa responsável por fazer apresentações no grupo, logo o espírito de liderança está ali em ti. Você captava, por exemplo, aquilo que são as contribuições de diferentes elementos da sua equipe, mesmo como estudante. Então, isto faz de ti um líder nato. Está a falar de habilidade. E para esta vaga em particular, porque a empresa busca alguém que consiga ser líder nato, alguém que consiga ser comunicativo, eu penso que sou a melhor pessoa a ocupar ou para ocupar esta posição. Super. Porque é uma dúvida que muitos de nós têm, porque é que devem contratar a nós em relação a outra pessoa. O que é que tu vais trazer como valor acrescentado à própria organização? Então, a parte de verificar a descrição para a vaga que está a concorrer é a parte do preparo. Por isso que nós devemos fazer de tudo para antes podermos saber quais são os objetivos da vaga, para que vaga até que eu estou a concorrer. Pois. Por estranhamente, tem pessoas que entram em salas de entrevistas e não sabem para que vaga que está a concorrer. Só sabem que ele está a concorrer para a empresa X. Olha, deixe-me falar deste cenário. Alguém reportou numa dessas vezes em conversa que simplesmente deu a saber a um conhecido que existia uma determinada vaga na sua empresa e disse que devia ir deixar aquela vaga e simplesmente não precisava se identificar, dizer quem é que lhe tinha mandado para ali. Era só ir deixar a vaga, o resto, por exemplo, a pessoa iria fazer alguns lobbies dentro da empresa para permitir que tenha pelo menos a oportunidade de prestar uma entrevista. Então, no momento da entrevista, a pessoa perguntou por que temos que contratar assim? E disse porque o Armando Chaguala disse para eu concorrer a esta vaga. Uau, bela resposta. É. E logo a partir daí o entrevistador já sabe, ok, tudo bem e... X. Por mais que você seja o amigo, o filho, o eleito, o predileto, o amor da vida do dono da vaga, não diga que foi fulano que lhe mandou para aquela posição. Fale de si, fale das tuas habilidades, fale das tuas competências, de que forma aquelas competências podem ajudar as empresas a ter lucro, porque as empresas não estão à procura de pessoas para enfeitar as suas cadeiras, não é? Buscam pessoas que lhe ajudem a dar lucros. Então é disso que nós devemos falar. Ok, perfeito. Eu acho que nós já podemos responder a questão que havíamos colocado lá, só para poder fechar esta parte. Eu vou deixar esta batata quente consigo. Para mim? Ok, então o Kushanda Sitoy, o Jeanette Sitoy, respondeu dizendo que para mim esta resposta deve ser dada pelo entrevistador e negociamos a proposta dele. Interessante. O Célio Gaspar Ruco disse, antes de ir à entrevista, faço uma investigação para saber quanto a empresa paga. Muito Boa. bem. Nessa posição versus minha experiência profissional. Muito Boa. bem. E procuro estabelecer balizas como forma de estabelecer o salário aceitável para não poder pedir muito nem pouco. Perfeito, Célio. Eu acho que o Célio tirou as palavras da minha boca. Será que o Célio não teve acesso ao nosso material? Tudo indica que sim, porque nós já havíamos disponibilizado o material no grupo do WhatsApp. Mais um motivo para poderem se juntar ao grupo, porque nós disponibilizamos
vários materiais que nós utilizamos para as nossas sessões. Em todo caso, para esta questão, nós sempre devemos fazer um equilíbrio entre a nossa experiência profissional, a nossa experiência como pessoa e também aquilo que está a ser oferecido no mercado para aquela posição. Daí que o preparo ele é extremamente fundamental. Eu tenho que saber o que é que se paga para um profissional de, sei lá, comunicação, para um motorista, para um mecânico, o que é que está-se a pagar neste momento no mercado? Ok, paga 5 mil, então já sei que o meu teto vai ser 5 mil. A não ser que eu seja alguém muito bem qualificado, que eu possa elevar um pouco a fasquia para, por exemplo, 6 mil meticais. Mas eu tenho a certeza que eu nunca vou pedir a menos daquilo que está a ser oferecido porque os profissionais têm pago aquela mesma posição. Mas Ou será, até que é correto, um pouco... será que é correto eu dizer eu quero 6 mil meticais? Eu devo dar uma baliza? O mais correto é sempre nós estabelecermos balizas, porque se eu for a dizer exatamente 6 mil meticais, pode-se deparar com uma situação do empregador não estar disponível em pagar-te a mais em relação àquilo que está a ser pago atualmente naquela posição. Então vamos estabelecer balizas. Sabemos que o mínimo que o mercado está a oferecer são 5 mil meticais. Muito bem, vamos dizer, ok, gostaria de receber entre 5 mil meticais até 6 mil meticais. E depois daí é que vai acontecer aquela negociação. O entrevistador vai dizer, ok, nós estamos disponíveis a pagar tantos meticais. Então, nós avaliamos a proposta, verificamos as nossas necessidades, se realmente o valor que está a ser nos oferecido vai corresponder à necessidade que nós temos naquele momento. A vantagem daqueles que estão neste momento a trabalhar é que eles têm uma espécie de leverage. O que seria isso? Ok, eles têm uma espécie de vantagem, ok? Porque ele não se sente tão pressionado assim em aceitar a proposta, ele tem mais vantagens para poder negociar o seu salário. Mas, em todo caso, uma das formas de poder se preparar é procurar saber, não só dos profissionais da área, mas dos profissionais daquela empresa específica. Porque a empresa até pode vir a pagar um pouco mais em relação à média do mercado. Então, se nós conhecermos... Para a formação, as habilidades, a experiência não é, que a pessoa tem. Exatamente. Okay. Vamos parar por aqui? Tem mais algum aspecto que nós... Eu penso que nós, só mesmo por Bacela, nós devíamos... porque é um assunto muito vasto, é um assunto muito complexo. E cada momento de entrevista é um momento... E nós teríamos que fazer um preparo já personalizado para cada um de vós, olhando para que vaga cada um de vós está a concorrer. Então, mas há elementos que são transversais, que são estes que nós estamos aqui a falar. Vender o seu peixe. Durante uma entrevista, não ficar calado para nenhuma pergunta. Assa, mas eu não sei. Você não sabe, mas não vai dizer eu não sei, simplesmente. É por isso que nós estamos a dizer, olha, investigue quais são as perguntas frequentes numa entrevista. E nós já vamos partilhar no nosso grupo do WhatsApp, nós partilhamos aquelas que são ou têm sido as perguntas frequentes numa entrevista. Procure dizer alguma coisa, não minta durante uma entrevista.